Bem, pessoal, estamos de volta para mais uma videoaula. Nessa videoaula, nós vamos abordar e aprofundar um pouquinho mais o aspecto do gerenciamento do estresse. Por que nós voltamos a este assunto agora numa videoaula? Por duas razões importantes. A primeira, porque vocês precisam aprender a gerenciar o estresse. Nosso dia a dia é cada vez mais cheio de estresse, então nós precisamos aprender a gerenciá-lo. E o segundo aspecto é porque vocês receberam como material auxiliar 2 exercícios de áudio, um de relaxamento físico e mental, que nós já falamos na aula presencial, e esse exercício de relaxamento físico e mental, ele também atinge 2 propósitos. O primeiro, que é gerenciar o estresse, e o segundo é preparar com que você consiga estar num nível de consciência interior para poder usar o exercício número 2, que é um exercício de programação neurolinguística e que foi criado para que você possa adquirir novos comportamentos. Porque os nossos comportamentos, nós vamos adquirindo eles ao longo da nossa vida, mas principalmente nos primeiros anos de vida. Então nós vamos ter que ter uma ferramenta para que a gente possa entrar em contato com o nosso cérebro e programar no nosso cérebro novos comportamentos, aqueles comportamentos que nos ajudarão a atingir as nossas metas e os nossos objetivos de vida. Então é por isso que nós vamos rever esse aspecto do estresse. Primeiro que nós precisamos lembrar que o ser humano ele é composto de 3 partes, né? Se nós podemos dizer dessa forma. A parte do físico, que nós exteriorizamos os nossos comportamentos, que nós exteriorizamos quem nós somos, que nós nos relacionamos com as outras pessoas, que nós nos relacionamos objetivamente com o mundo. A parte emocional, que nos dá esta capacidade, né, emocional de termos os nossos relacionamentos com maior ou menor qualidade. O aspecto mental, né, que está dentro desse emocional, que é como nós usamos a nossa mente, e o aspecto espiritual. Então, o ser humano ele é formado pelo físico, pelo mental e pelo espiritual, né? Se nós olharmos lá na Bíblia, nós vamos lá em Gênesis e nós vamos ver que Deus, segundo a Bíblia, nos fez dessas 3 partes, o que a ciência hoje nos diz. Nos fez a sua imagem e semelhança, que é o espiritual, pegou o barro e formou o nosso corpo, que é o físico, e soprou uma alma vivente, que é a nossa parte mental e emocional. Bem, nós já vimos também que o estresse, na realidade, ele é um mecanismo de sobrevivência que nós temos. O estresse, ou a reação de estresse, ela nos prepara, né, para que nós possamos enfrentar as situações do nosso dia a dia, sejam essas situações emocionais ou sejam situações objetivas, né? Então, por exemplo, eu vou para o trabalho, vou fazer uma determinada atividade. Então, eu vou me preparar física e emocionalmente para fazer essa atividade. Vou fazer um trabalho, algo dentro desse trabalho que não me é agradável. Também eu vou ter que me preparar física e emocionalmente para fazer esse trabalho que não é agradável. Se for agradável, também vou ter que me preparar. Então, a definição de estresse que nós encontramos no dicionário diz o seguinte: é o ritmo de desgaste ocasionado pela inadaptação prolongada às exigências psíquicas da vida. Então, nós temos 2 tipos de estresse: o estresse agudo e o estresse crônico. O estresse agudo, por exemplo, eu estou andando na rua
e de repente se aproxima alguém e essa pessoa vai me assaltar. Então o meu organismo todo e o meu emocional vai se preparar para quê? Para lutar contra o assaltante ou para fugir dele, ou então para ficar parado. Mas mesmo assim, todo o meu aspecto físico e o aspecto emocional vai sofrer uma demanda. Eu vou ter que me posicionar física e mentalmente e emocionalmente em relação àquele fato que está ocorrendo. Eu tenho um trabalho desagradável. Também o peso que esse trabalho terá para mim vai provocar um nível de estresse maior do que o que seria se eu tivesse um trabalho agradável. Então nós temos que ter essas duas ideias, que nós temos o estresse agudo e o estresse crônico. O grande problema de saúde para nós é o estresse crônico, é aquele que vai se acumulando, né? Nós vimos também um trabalho da Ergo Consultoria de Saúde Ocupacional, que ela mostrou nos executivos do Rio e São Paulo e de Minas Gerais a influência do estresse acumulado na vida deles, né, na atividade profissional deles. Então, por exemplo, 56% dos entrevistados apresentavam dificuldade de concentração. Então esse era vamos dizer assim, o maior prejuízo que um executivo com estresse acumulado sofria, que era exatamente no seu nível de concentração. Diminuição da eficiência e da eficácia, 59%. Quer dizer, caía o rendimento dessas pessoas. Dificuldade de memória, 38%. Então, vários dados foram levantados da influência do estresse acumulado na vida e no desempenho dos executivos. Nós também vimos que existem sintomas que mostram o nosso nível de estresse acumulado, né? Então, nós vamos começar do que vai surgir primeiro até o que vai surgir por último, né? Então são 10 níveis, 10 sintomas que mostram o nível de estresse crônico que nós temos. O primeiro nível que nos mostra um estresse crônico, né, relativo, é o que nós chamamos de nervosismo. O que nós poderíamos entender como nervosismo? Uma insatisfação, né? Eu estou aqui, mas eu gostaria de estar em outro lugar. Então aqui não está muito legal. Aí eu vou para este outro lugar, chego lá, também não está muito legal, não tem gente interessante, aí eu vou para outro lugar. Então, essa insatisfação me leva a perceber que um nível de estresse crônico já está se instalando a ponto de começar a prejudicar o meu estado emocional. Com o estresse continuando acumulando, nós vamos ter ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é medo. Por que nós chamamos de ansiedade e não de medo? Porque se convencionou dizer que medo é quando você identifica alguma coisa. E ansiedade é quando você não consegue identificar. É também chamado medo do nada. É aquela sensação de que alguma coisa ruim pode estar para acontecer. Então isso é uma sensação de ansiedade. Quanto maior o nível de estresse crônico, maior o nível de ansiedade. Se nós não tratarmos esta ansiedade, ela acaba se transformando do que nós hoje identificamos como síndrome da ansiedade, síndrome do pânico, né? Então, uma pessoa com a síndrome do pânico é porque o nível de ansiedade dela já se tornou impossível de ela lidar emocionalmente com esses medos diversos que ela tem. Então, a ansiedade é o nosso segundo sintoma. Terceiro sintoma é o desânimo, né? Aquela coisa do estar, sabe, está desmotivado, estou desanimado. Não, deixa a coisa para depois. Por que eu vou fazer agora? Deixa para depois. Então, desânimo é o terceiro sintoma que vai nos mostrando
o nosso nível de estresse crônico. Quarto sintoma, irritabilidade, né? Eu grito com as pessoas, respondo mal, então eu estou irritado, né? As coisas me incomodam. Esse é o nosso quarto sintoma. Quinto sintoma, fadiga. Mesmo que eu durma a noite toda, eu acordo cansado. Eu começo o dia, logo nas primeiras 2 horas de trabalho, eu já estou cansado, já estou louco para voltar para casa, uma cama e descansar. Então a fadiga é o nosso quinto elemento. Sexto elemento, sexto sintoma, dores de cabeça, enxaquecas, dores de cabeça tipo tensão. Então isso é um outro sintoma que vai mostrando como nós estamos já com um nível de estresse crônico bastante acumulado. Depois das dores de cabeça surge a raiva. A raiva é diferente da irritabilidade. Irritabilidade, eu sou agressivo verbalmente. A raiva, eu já sou agressivo fisicamente. De repente eu jogo a coisa em cima da mesa, chuto a cadeira, né? E muitas vezes eu parto até para agredir uma outra pessoa, justamente porque o meu nível de raiva passou daquela minha capacidade de controlar esta raiva. Depois, o oitavo sintoma são distúrbios de sono. Começar a ter dificuldade para adormecer, dormir, mas acordar no meio da noite, depois não conseguir dormir mais. Então, são distúrbios de sono que vão mostrar que o nosso nível de estresse já está muito acumulado. Depois dos distúrbios de sono, nós passamos a apresentar angústia. Angústia é a sensação de peso no peito, como se nós fôssemos morrer sufocados. É diferente da ansiedade. Então, a angústia, ela se torna o 9º sintoma. E o 10º sintoma é a depressão. Então, quando a pessoa entra em um estado depressivo, é porque o estresse já se acumulou a ponto de prejudicar imensamente toda a vida da pessoa. Então, nós precisamos aprender a gerenciar o nosso estresse para que a gente possa trabalhar, que a gente possa ter um estresse a nível satisfatório para que a gente possa ser produtivo, mas que também possa evitar todo o processo de deteriorização da nossa saúde física e da nossa saúde emocional. Nós vimos na nossa aula prática, e nós vamos rever aqui os slides, né, de como funciona fisiologicamente o estresse, mas que não há necessidade de nós revisarmos aqui, expondo isso para vocês. Então, como é que nós vamos gerenciar o nosso estresse? Nós vamos gerenciar o nosso estresse de 3 formas. Primeiro, provocando mudanças na nossa vida, né? Então, quando nós provocamos mudança, nós começamos a ter sensações de coisas boas. Estabelecer objetivos e metas também nos ajudam a ter o controle do estresse. Equilíbrio, que é o nosso planejamento de vida. Outro aspecto importante, tempo de lazer. Você fazer alguma coisa que lhe dê prazer, né? Qual é o tempo de lazer? Por exemplo, ler um bom livro, assistir um bom filme. Então, isso tudo vai ajudar você a gerenciar o seu estresse. Atividade física é fundamental você ter atividade física para gastar todas as substâncias que o estresse provoca no seu organismo, como excesso de adrenalina, né? Hormônios que fazem com que você se prepare para essa luta ou por essa fuga. Então, eles precisam ser gastos. E uma das formas de gastar é através da atividade física. Então, é fundamental a atividade física. Espiritualidade, ter um cuidado com essa parte espiritual. Nós vamos aprender a gerenciar o nosso estresse através do relaxamento físico e do relaxamento mental. Para isso, você vai utilizar o exercício número 1, que
que é o exercício de relaxamento. Como é que você vai utilizar? Você vai fazer este exercício durante 30 dias, 3 vezes por dia, né? À noite, quando você estiver pronto para dormir, você vai fazer este exercício deitado. E o que vai acontecer na grande maioria das vezes? Antes de terminar o exercício, você vai estar dormindo. Mas não se preocupe, porque mesmo dormindo, nós continuamos a fazer o exercício. A segunda vez que você vai fazer o exercício vai ser pela manhã, depois que você acordou, você foi no banheiro, você escovou seus dentes, você fez o seu asseio pessoal, você vai fazer então novamente o exercício antes do café da manhã, mas você vai fazer sentado. Por que sentado? Para que você não adormeça. E o terceiro momento deste exercício vai ser depois da refeição. Você vai fazer a refeição, vai procurar um lugar tranquilo, você vai sentar e vai fazer pela terceira vez esse exercício. O exercício dura aproximadamente 20 minutos. Então você vai investir tempo na sua qualidade de vida. Depois de 30 dias, você está pronto para fazer o exercício número 2. Que o exercício número 2, você já teve todas as informações e o próprio exercício vai dar as instruções como fazê-lo. Também você vai repeti-lo durante 30 dias com um único comportamento. Cada comportamento você vai trabalhar 30 dias, tá ok? Bem, então, para isso nós vamos associar a nossa capacidade associativa do cérebro. Nós vamos associar o número 3, as sensações de relaxamento físico, número 2, a sensação de relaxamento mental, e o número 1 é a junção dessas duas sensações. Quando você for fazer o exercício número 2, você não precisa fazer todo o exercício do relaxamento físico e mental. É só você pensar no número 3, sentir a sensação de relaxamento físico, pensar no número 2, ter a sensação de relaxamento mental e depois pensar no número 1 e você vai ter as duas sensações juntas que está colocando você no estado de consciência interior para que você possa então fazer o exercício do exercício número 2, que é para adquirir o novo comportamento. Então, estas são as instruções e qualquer dúvida que você tenha, você pode entrar em contato comigo via e-mail. Tá ok? Sucesso, hein? Tenham todos um bom empenho e que com certeza os resultados serão muito bons. Sucesso para todos vocês!